Graça e paz, povo de Deus, a você, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente na tua vida, na família dos seus, e em nome de Jesus, peço permissão para entrar no seu lar, para fazer parte nesse momento com você da reflexão da Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, onde estaremos refletindo acerca de um histórico, de um evento bíblico, aonde a Palavra de Deus nos relata, as Escrituras nos relata, nos descreve um ato em que uma mulher é flagrada no ato de adultério e ela é levada até Jesus. E aí o mestre conduz a situação conforme a graça e conforme Deus o havia designado para essa finalidade. Vamos falar agora. Soberano Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, soberano de Israel, em cuja presença estamos como igreja, participantes e beneficiada, meu Deus, pela graça e pela nação eleita de Israel, a qual o Senhor chamou como povo eleito, para que por meio dessa nação fizesse dela um modelo para que os povos da terra visse o Senhor agindo como Deus desta nação e fazendo com que todas as demais nações da terra reconhecesse e adorasse a Ti como o único, verdadeiro e soberano Deus. E que por meio de Ti, Senhor, temos hoje Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Teu Filho unigênito, como nosso remidor, nosso Salvador, nosso resgatador, que pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e pelo poder do nome que há no nome de Jesus, o milagre entre na tua casa, na tua vida, na família dos seus, e faça com que a sua fé seja avivada, despertada, para que você seja iluminado e a palavra de Deus, na sua consciência, ela viva do jeito que é, produza vida na sua consciência, para que você a entenda, para que você a obedeça, para que você glorifique a Deus, por meio da compreensão da palavra viva e eficaz, agindo dentro do seu interior, para que rios de água viva fluam dentro de ti, conforme palavras de Jesus, aqueles a quem ele ensinava naquela época, e continue ensinando por meio do teu santo evangelho e por meio das escrituras sagradas. Que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus vivo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero compartilhar com você nesta noite é no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo número 11, aonde a palavra de Deus nos relata, nos conta a história de uma mulher cujo nome não é revelado, e que é conduzida por uma multidão, e isso está do versículo 1 ao versículo 11, diante da presença de Jesus, e chegando diante da presença de Jesus, os principais, juntamente com a multidão, e Jesus escrevia na terra, escrevia no solo, e aqueles principais, aqueles religiosos, aqueles doutores da lei, aqueles homens incumbidos de guardar a lei, de proteger a lei, de guardar não no sentido de que a lei pudesse se perder ou ser furtada, mas de guardar no sentido de que as pessoas a aprendessem da forma correta, da forma consciente, que o espírito da lei falasse verdadeiramente ao coração daqueles que precisavam aprender. Porque dentro da lei existe a questão moral e a questão ética. A questão moral é um conjunto de regras e princípios do qual a sociedade ela é orientada a discernir, a saber julgar entre o certo e o errado e de forma coletiva fazer aquilo que é certo. A questão ética é a moral
agindo no indivíduo, produzindo nele uma responsabilidade individual, uma coisa pessoal. Eu não me comporto assim porque a sociedade faz assim. Eu me comporto assim porque isso é certo. Eu me comporto assim porque fazer de outra forma é fazer errado. Então, sendo assim, aquela mulher foi conduzida à presença de Jesus, arrastada pela cidade, não sei ao certo de que distância, não sei ao certo em que circunstâncias. A verdade é, ela fora conduzida à presença de Jesus. E chegando à presença de Jesus, os principais da lei, os doutores da lei, os fariseus, eles disseram: mestre, esta mulher, ela foi fragada no ato do adultério. Ou seja, ela foi pega adulterando. E a lei de Moisés nos manda que a essas tais nós apedrejemos. Mas o Senhor, qual é a orientação que o Senhor tem para nos dar? E Jesus, escrevendo no chão, estava escrevendo no chão, continuou. E eles continuaram insistindo porque eles buscavam encontrar alguma arbitrariedade, alguma coisa em Jesus que fizesse com que Jesus contrariasse a lei, com que Jesus descumprisse a lei, com que Jesus maldissesse a lei, como se dissesse que a lei fosse uma coisa velha, que agora estava em desuso e que não havia mais necessidade de ser obedecida, porque seus ensinamentos estavam invalidando a lei. E Jesus então ele continua a escrever no solo. E dada a insistência, meu irmão, minha irmã, daqueles homens e daquela multidão sedenta de justiça, aquela multidão sedenta, com sangue de justiça nos olhos, com seus corações inflamados, porque a lei havia sido ferida, o coração da lei havia sido apunhalado pelo ato imoral, pelo ato antiético daquela mulher, cujo nome não é revelado nas Escrituras, mas ela pratica tal ato e é pega e é levada à presença de Jesus. E aqueles homens zelosos da moral, zelosos da ética, queriam que Jesus, que estava ali propagando o reino de Deus, o seu reino, o reino que o Pai o havia enviado para que estivesse ali, pregando as boas novas aos cativos, aos oprimidos, aos deprimidos, abrindo o ouvido aos surdos, os olhos aos cegos, soltando a voz aos mudos, fazendo com que coxos fossem curados, aleijados andassem, e pessoas oprimidas e possuídas por espírito imundos fossem libertas. Mas nada disso era importante para aqueles religiosos, a não ser encontrar em Jesus uma falha que pudesse levar Jesus a juízo, com a acusação de que ele transgredira a lei, de que ele era um impostor, de que ele era alguém que não era aquilo que aparentava ser. Então insistiram: mestre, e você, o que diz? Esta mulher foi pega no ato, adulterando. E você, o que diz? E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, então, levanta seu corpo, olha para aquela multidão, obviamente para de escrever, e diz só uma palavra, só uma frase: aquele entre vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nos relata as Escrituras Sagradas que dos mais idosos, dos mais velhos, aos que restaram, foram embora um a um, até sobrar somente a mulher, a acusada, e Jesus naquela
circunstância, naquele momento. Meu irmão, minha irmã, essa passagem você conhece bem, mas o que quero trazer para você um pouco da questão moral e da questão ética, partindo do princípio em que moral é um conjunto de regras e princípios aplicado à sociedade, um comportamento comum entre a sociedade, onde a mesma avalia entre o senso comum de certo e errado, e é obrigada a seguir pelo senso comum do certo. A ética, ela é pessoal, porque eu tenho um conjunto de princípios de regras, moral, aprendida, inserida por um contexto social em mim, mas quando eu estou só, a minha postura ética vai me dizer se eu prefiro ser um ser moral ou imoral. Isso é ético. Ouvimos muito falar em comportamento antiético. E o comportamento daqueles líderes era antiético. O comportamento daquela multidão era antiética, aleluias. O comportamento daquele momento era imoral. Por quê? Porque a lei dizia claramente que para se acusar alguém era necessário 2 testemunhas. E aí você vai me dizer assim, pastor, ali havia uma multidão. Sim, uma multidão que seguia um grupo de liderança com uma acusação fundamentada no status social que eles ocupavam, que eles desfrutavam, no privilégio que eles tinham perante a comunidade de Israel naquele momento. Mas 2 testemunhas sérias, comprometidas, eles não tinham. E aí você vai me dizer, mas pastor, ela foi pega adulterando, na prática do adultério. Sim! Mas a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã, é, aquela mulher, ela adulterava com quem? Consigo mesma? Pois, a moral, o princípio moral, que é um conjunto de regras e princípios, fala a respeito de um comportamento social. Aquela mulher foi pega no ato de adultério, aonde estava o adúltero que com ela praticava tal ato. As Escrituras não nos mostram a presença desse adúltero. As Escrituras também não nos mostram 2 testemunhas que, se fossem realmente verdadeiras, elas teriam a preocupação de, junto com a acusação e da reivindicação de justiça e execução de juízo, segurar o adúltero e levar junto como prova. Olha, aqui está a prova do crime, do pecado desta mulher. Ela adulterava com este homem, mas este homem não estava lá. O que estava lá era uma mulher fragilizada em uma sociedade onde a mulher não tinha voz e que estava sendo acusada por pessoas que tinham prestígio social, que tinham prestígios religiosos, que eram vistos como modelo de exemplo moral para Israel e eram sepulcros caiados, como o próprio Jesus falou. Jesus disse que por fora eles aparentavam ser pessoas santas, piedosas, mas que por dentro seus corações estavam cheios de imundícias, cheios de perversidades. Então Jesus fala essa frase: aquele entre vocês, ou dentre vocês, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se eu tiver que avaliar de uma forma reflexiva a frase de Jesus, e levando em consideração que Jesus não veio para abolir, ou não veio para anular a lei, e sim para cumprir, eu diria que Jesus pergunta: a qual lei vocês querem que a justiça seja aplicada? A lei de Moisés ou a lei
do juízo de vocês, da consciência de vocês, de uma consciência corrompida, de uma consciência hipócrita, de uma consciência que quando a dor é no outro, não tem problema. Mas quando a dor é em mim, eu quero que o mundo pare porque eu quero ser socorrido. Eu quero ser aliviado desse sofrimento. Novamente, eu faria essa reflexão acerca daquele que não tem pecado, tomando por esta palavra como uma pergunta: a que tipo de lei vocês se referem? Porque se é a lei de Moisés, aonde estão as testemunhas de confiança entre vocês para acusar esta mulher? E aonde está a presença do pecado dela? Onde está a prova do crime dela, do crime de adultério, que seria o homem adúltero com quem ela estava? Porque quem se envolve com a adúltera é adúltero. Quem se envolve com marginal é marginal. Quem se envolve com um delinquente, com delinquente, é delinquente. A verdade é que não havia ali um homem, não havia uma figura masculina, né, participante daquele ato de adultério. Só havia uma mulher. E Jesus, dada a insistência e a perversidade do coração daquelas pessoas, ele fala: a que lei vocês atribuem essa justiça que vocês querem fazer? A lei de Moisés? Ou a lei dos vossos interesses? A que lei vocês se referem? Porque o fim da lei é o amor. E se eu quero que o amor seja preservado, a justiça ela tem que ser feita de forma honesta e não desonesta. A justiça tem que ser regrada de princípio e de regra moral e de conduta ética, e não da forma que estava. E aí, saindo do mais velho aos mais jovens, resta só Jesus e a mulher. E Jesus novamente torna a erguer, né, seu corpo, ou levantar a sua cabeça, e pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela, temerosa, diz: Senhor, todos se foram, não ficou ninguém. É como se dissesse assim: Senhor, eu agora estou nas tuas mãos, Senhor, porque aqueles que me acusavam, eu não conheço a vida deles. De alguns eu até conheço. E sei, Senhor, que não são pessoas dignas de me julgar, embora estivessem numa condição favorável de juízo contra mim. Mas, Senhor, eu agora estou nas suas mãos. E esperando de Jesus algo, porque essa mulher conhecia Jesus. Ela já tinha ouvido falar dos feitos de Jesus. Era impossível que alguém, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Deus, naquela época não ouvisse falar das maravilhas de Deus realizada por seu Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, homem, o Verbo encarnado, que se fez carne para me resgatar e te resgatar do pecado, da morte e do inferno, e da morte eterna. E olhando firmemente para Jesus, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, se ninguém te acusou, tampouco eu, vá e não peques mais. Ali sim, Jesus deu um exemplo de aplicação da lei. Porque estando ele em condições de apedrejar aquela mulher, de executar juízo sobre aquela mulher, ele, sendo conhecedor da lei e entendendo que a máxima da lei, que vamos dizer assim, que o princípio mater da lei é fazer com que o indivíduo tema a Deus, porque a lei era a lei de Moisés, era a lei dada no Sinai, repassada a Moisés por meio da vontade divina, da revelação divina. E a lei não tinha prazer em derramamento de sangue, mas se fazia com derramamento de sangue, porque era a forma de erradicar o pecado na comunidade de Israel. Mas ali naquele momento, Jesus olha para aquela mulher e diz: olha assim, se ninguém te acusou,
Eu não vim para acusar. Vá e não peque mais. Jesus está dizendo para aquela mulher, olha só, vá, se arrependa, mude a sua conduta, seja moral, seja ética, refaça a tua vida e não caia em uma condição de desgraça semelhante a essa que você se encontra agora, porque se isso acontecer, você não terá uma chance como está tendo agora. Meu irmão, minha irmã, o que a palavra de Deus nos diz, o que a Escritura Sagrada quer nos revelar, que não há prazer na lei em derramar sangue, não há prazer na lei em trazer sofrimento, não há prazer na lei em fazer com que nos sintamos em situação de constrangimento, mas o prazer da lei é mostrar nossas fraquezas, mostrar as nossas impurezas, mostrar o quanto somos debilitados, o quanto somos adoecidos pelo pecado e que precisamos desesperadamente de um defensor público da parte de Deus, Jesus Cristo, para que no tribunal de Deus, perante a nossa consciência, por meio do Espírito Santo, que é aquele que interpreta a lei, o coração da lei, na mais genuína verdade, nos faça entender que em Jesus somos livres da condenação e da morte. Em Jesus, os nossos pecados, eles encontram perdão, e no perdão nós alcançamos graça, e na graça nós alcançamos amor, e no amor nós, pelo fruto do Espírito, andamos em justiça, andamos em novidade de vida, andamos em testemunho de uma nova vida com Cristo, porque como diz Gálatas, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim, aleluias, glória a Deus. É isso que temos que ter em mente, é isso que nós temos que entender. Não temos que abrir a palavra de Deus e lê-la como se fosse um livro banal, e entender aquilo que Deus está fazendo de forma irracional, como se estivéssemos lendo uma fake news, como se estivéssemos diante de uma deepfake, mas entender que a lei ela vem para mostrar que somente Jesus Cristo pode conferir graça, pode conferir perdão, somente Jesus Cristo pode ortogar diante de nós e diante de toda a corte da justiça, da lei, da moral e da ética, a nossa redenção, o nosso perdão, o nosso livramento e a nossa absolvição eterna. Meu amado, minha amada, conclusão dessa história: injustiça clamando por justiça, imundos clamando por purificação, pessoas fraudulentas reclamando que foram fraudadas, pessoas de índoles iníquas, malignas, reclamando para si santidade de consciência, quando na verdade viviam de forma imunda, de forma profana. Isso sem levar em consideração, ou levando em consideração, que o sacerdócio na época, e a gente está falando de um sacerdócio exercido por Anás e Caifás, que não vinha de uma linhagem genuína araônica, e sim de favores e indicações do Império Romano, que ali subjugava Israel, subjugava a Palestina naquela época, das influências dos herodianos naquela época. E esses homens, responsáveis pela guarda da lei, pela execução do juízo, por ensinar a lei do Senhor, por ensinar a Torá, que era a lei, esses homens se corrompiam, faziam juízo conforme suas consciências culpadas e condenadas. Meu irmão, minha irmã,
que sejamos como filhos de Deus, como cristãos que somos, pessoas melhores do que isso. Que ao olharmos para a necessidade do outro, enxerguemos primeiro as nossas necessidades, as nossas imperfeições, para que, ao clamarmos justiça, entendamos que o mesmo juízo que queremos para aquele que achamos que estão em pecado e em desgraça, Deus também nos vê nessa mesma condição, porque precisamos todos, porque Romanos diz, todos pecaram e destituídos estão da graça, do favor de Deus. Somente pelo amor de Cristo, somente pela graça única de Deus, como está em João 3,16, Ele nos dá seu unigênito, para que todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha nele a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a palavra do Senhor seja abundantemente poderosa na sua vida, na sua casa, para curar, libertar, transformar e fazer o avivamento na sua consciência, para que você tenha o culto racional a oferecer ao Senhor, para que você seja mais do que vencedor, em nome de Jesus. E vamos orar. Pai amado e querido, em nome de Jesus, graças te dou por este momento, Senhor, de compartilhar a tua palavra com o teu povo, meu Deus. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua paz entre em cada lar, entre em todo lugar, Senhor, onde tiver uma pessoa, meu Deus, em sofrimento, Senhor, de saúde, em sofrimento emocional, em sofrimento financeiro, em sofrimento, meu Deus, relacional, seja qualquer que seja, meu Deus, a necessidade desta pessoa, que o Espírito do Senhor toque o coração dessa pessoa, consiga, Senhor, tocar o coração e essa pessoa abra o seu coração e permita que o teu Espírito entre e que haja alegria, e que haja mudança, e que haja transformação, e que haja avivamento, e que haja salvação, e que haja habitação do teu Espírito, e Senhor, e que o Senhor faça um milagre nesta vida, pois esse, Senhor, é o nosso desejo, essa é, Senhor, a nossa missão, de testemunhar como luz do mundo e sal da terra, em teu nome, Jesus, glorificando a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em teu nome, Jesus, agora e sempre. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos, e que a graça do Senhor vos abençoe, vos guarde e seja abundantemente sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém.